Gravação aqui, mas aí, agora sim. Senhor, obrigado por hoje, obrigado por mais um dia, obrigado por esse santo Shabat que o Senhor nos tem permitido nos reunir e aprendermos de Ti. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe, que nós sabemos que são as vidas que o Senhor escolheu para esse dia. Então fala, vivifica, esclarece, fortalece, porque a guerra, Senhor, não é exclusivamente nossa, a guerra é do Senhor. A palavra diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos e que peleja as nossas guerras. Então, que por meio da tua palavra, o Senhor venha nos fortalecer, o Senhor venha nos vivificar e o Senhor venha colocar as coisas em seus devidos lugares, porque nós estamos aqui para te servir por amor do Senhor e guardados por ti, Senhor. Esconde-nos debaixo das tuas asas, vivifica nossos corações, que o Senhor possa trazer alento, consolo e força para que a gente possa cruzar, Senhor, esse desfecho de ano, para começarmos um ano bíblico, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, para irmos para a guerra em prol do teu reino. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Yeshua. Guarda aqueles que nós somos conectados, os animais, guarda os filhos, guarda os parentes, Senhor, guarda tudo que concerne a nós, ao nosso propósito, por favor, e abençoa aqueles que vierem entrar no decorrer da live, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Bora lá. Amém, mestre. Pessoal, é o seguinte, eu não sei, né, não estou com todos aí convivendo faz tempo, mas desde que o Senhor colocou no meu coração de vir para cá, muita coisa começou a manifestar, assim, umas guerras, assim, que eu fazia tempo que eu não passava, sabe? E o Senhor tem dado muita vitória em tudo isso, mas não tem como a gente obter vitória se a gente não passa guerra. E Olívio colocou um versículo aqui, né, e quando vos entregarem, não cuideis em que ou como a vez de falar, porque naquela hora será concedido que a vez de dizer, visto que não sois os que falais, né, mas o Espírito do vosso Pai quem fala em vós. Então, um irmão entregará à morte outro irmão, o pai a seu filho, filhos haverá que se levantarão contra seus progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho. Então, assim, de uma certa forma, irmãos, isso aqui se aplica a nós. E claro que existem seus contextos, suas realidades e suas proporções. E essa guerra, ela é espiritual, ela não é natural. O seu problema nunca é com o irmão, com o que não é irmão, com o vizinho, com o inquilino, com o patrão, com o cliente, com a esposa, com o marido. É o que usa, o que neles está construído para tocar você. Então, se a gente não discerne onde está a guerra, a gente vai brigar no nível errado e a gente vai acabar gerando um problema ainda maior do que uma solução que a gente buscava. E, em cima disso, o Senhor me colocou no coração de escrever sobre a fé. Se a gente não entender o que é a fé, como ela toca a gente, como ela toca os outros, a gente vai ter muito problema nos relacionamentos, porque nem todo relacionamento que causa desconforto, ele não tem um propósito na tua vida. Eu deixei uma postagem esses dias no grupo, né? Tem 3 grupos de pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Aqueles que nós vamos ajudar, aqueles que vão nos ajudar e aqueles que vão nos aperfeiçoar. Quem são esses? São as pessoas difíceis. Aquelas pessoas que a gente tem dificuldade porque elas sempre mexem em alguma coisa que a gente não gosta. Todas elas são da parte do Senhor, irmãos, e a gente precisa entender que a gente precisa das 3. As pessoas que nos ajudem, as pessoas que nós vamos ajudar, e as pessoas que vão realçar em nós nossas fragilidades para poder o Senhor nos aperfeiçoar. E dado esse entendimento, nós vamos entrar nessa conversa de fé. Porque Judas, não sei se alguém já teve a curiosidade de ler a carta de Judas, mas quando você olha, eu vou ler o versículo 1 ao 3 para você ver como ele começa a carta, que eu não coloquei aí. Judas, do versículo 1 ao verso 3, porque Judas só tem um capítulo. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Agora, olha só. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse cara escreveu uma coisa, e no livro que antecede o Apocalipse, ele simplesmente fala, não, eu preciso falar da fé. Então, vamos começar nossa conversa partindo desse princípio aqui, ó.
O que não é fé? Fé não é pensamento positivo, fé não é para que o Senhor me dê coisas, a fé não é para que Deus faça as minhas vontades, e a fé não é fruto do meu esforço. Ou seja, a primeira coisa que tem que ficar claro é o que não é, e só aqui a gente já anula 95% do pensamento cristão de hoje. Muitas pessoas vão dizer essa mesma coisinha aí, que a fé é algum desses pontos aí. Dificilmente alguém vai trazer uma base bíblica para você para falar o que de fato é a fé. Então, o que é interessante nessa questão é que uma vez que você sabe o que não é, você já pode começar a pensar sobre o que é. Porque a fé, ela tem dois estágios interessantes. É o que é e como ela nasce. Olha aí o texto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível veio existir por meio daquilo que não aparece. Então, a fé, ela traz uma convicção e um fundamento, ambos invisíveis. E qual a finalidade disso? Trazer entendimento. Por isso que pela fé entendemos. Então perceba que a fé, ela é a expansão da mente de Cristo na tua cabeça para que você passe a entender as coisas do jeito que Deus vê. Então, quando você começa a ter fé, você começa a enxergar como Deus vê. Aí você para de ser crítico, você para de ser agressivo, você para de ser um monte de coisa, porque você está vendo o que Deus vê e, consequentemente, você ganha a chance de agir como ele age. Então, o grande ponto da jornada da fé, irmãos, é a gente entender que Deus ele não está interessado em me dar coisas, mas ele está interessado em forjar algo em mim, que é um entendimento segundo ele, para que eu não seja refém das circunstâncias, nem da opinião dos outros, nem da minha abundância, nem da minha escassez. Eu sou um ser constante porque eu achei a fonte. Então, a fé é essa conexão firme e expansiva dentro de mim para que eu não me desconecte da verdade. Porque todas as outras coisas, irmãos, elas são suscetíveis a erro e a mudança. Então, se eu depender da aprovação do fulano e do ciclano, da honra de fulano e do ciclano, de qualquer coisa, de uma circunstância, ou, enfim, né, tem uma infinidade de exemplos aqui. Se eu for depender disso para minha qualidade emocional permanecer ou resistir, eu vou ter sérios problemas, porque eu vou estar sempre oscilante, assim como as coisas mudam. Agora, quando você vê o segundo ponto, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra rema de Cristo. E, infelizmente, no nosso meio hoje, não são todas as pessoas que têm essa revelação da fé. A maioria delas sabem sobre a palavra de Deus e sabem muito. E essa palavra por si só, ela não serve para te dar fé, ela serve para te limpar. A palavra de Deus é água. Se você for olhar Efésios capítulo 5, você vai ver que, por exemplo, Jesus fala que o noivo, né, o marido, ele deve lavar a sua esposa por meio de lavagem de água pela palavra. Agora, João capítulo 7, verso 38 e 39, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, tanto o Espírito quanto a palavra de Deus são águas para limpar os homens. Agora, quando você tem os dois, que é o Espírito e a palavra, você tem a rema. Quando você tem a rema, você tem a vida. E a vida é a luz dos homens. Então, a questão não é o que eu sei sobre a palavra de Deus, é o quanto essa palavra me forjou semelhante a ela. Porque se eu sou semelhante a ela, eu tenho vida em mim, ou seja, eu tenho luz. Vocês conseguem caminhar comigo no raciocínio? Estão me acompanhando aí bonitinho? Bora seguir? Então tá joia. Então olha o próximo ponto ali embaixo, ó. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, resumindo o que é e como nasce a fé é uma natureza. Tá? Eu não coloquei a conclusão aqui, mas a fé é uma natureza. Então, Deus compartilha contigo a natureza dele e você passa a ser semelhante a ele. Eu vou até editar no slide aqui. A fé é uma natureza, que eu não coloquei aqui. Pronto, deixa assim.
Aqui, a natureza. Então, pronto. Bora seguir aí. É uma natureza. Agora, quais os efeitos iniciais da fé, irmãos? A fé transfere a justiça de Deus ao homem, né? E aí o texto base para nós vamos abrir aqui, Romanos capítulo 3, versículo 24 a 26. Vamos abrir aqui para a gente ler isso bonitinho. Romanos 3, 24 até 26. Deixa eu ver. O texto diz assim, ó. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então, o que é interessante? Deus é justo e justificador. Ele é justo porque em Cristo ele forjou um humano justo, e justificador porque essa justiça é transferível ao homem. Então, quando você nasce de novo, você recebe a natureza de Deus. Olha que interessante. Vamos ler aqui, ó. Primeiro pontinho aí, ó. Quando isso acontece, né? Efeitos se sucedem. Nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Então eu te pergunto, você sabia que você tem a mesma natureza que Deus? Que você é coparticipante dela? Quem sabia disso? Digita um para mim aí, eu falo alguma coisa. Você sabia que você é coparticipante da natureza divina? Só o Lívio? Ou mais alguém aqui tinha essa clareza? Claudete sabia? Márcio Eli? Então, olha que profundo que é isso aqui, irmãos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, porque quando a gente fala de fé, né, as pessoas elas têm essa limitação no entendimento. Então aqui eu quero construir algo fantástico para vocês, porque uma vez que você entende o que é a fé, você vai entender que ela nunca deixa de participar da tua vida. Olha aqui, ó, verso 3, tá? Vamos ler aqui na Bíblia o primeiro ponto aí. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas as coisas todas, né, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, olha só, a primeira evidência de que você está desfrutando dessa coparticipação da natureza divina é essa mudança interior com relação às paixões que há no mundo. Por isso mesmo, verso 5, vós reunindo toda a vossa diligência, ou seja, tem energia nossa, tem dedicação nossa, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então, olha como é que a coisa vai construindo algo em nós. Fé, virtude, conhecimento. Depois, domínio próprio, com domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então, olha como é que isso aqui é profundo, irmãos. A fé, ela tem um resultado interno. Então, a fé, ela é um processo de natureza, lembra? A fé é uma natureza que se expande em você. Então, à medida em que ela vai permeando os territórios da tua alma, ela vai santificando, vai purificando, vai trabalhando em você, de modo que a natureza divina vai te potencializando, ela vai se fundindo com você, para que você e o Pai sejam um. Então, você se torna frutífero por dentro e por fora. Por que por dentro? Porque amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, essas coisas que você vê, são fruto do Espírito. Então, esse tipo de fruto precisa crescer em nós. Ele não é uma marcha que uma vez, agora eu tenho fruto. Né? Eu demonstrei uma cena de paciência. Não, mas a paciência é constante. Porque ela não ela é um poder operante do Senhor. Fala, Livião.
Rapaz, eu vou fazer uma pergunta, sei lá, eu tô meio assim para poder falar, mas parece que a gente muitas vezes conquistou um estado não permanente, né? Porque nada é permanente nessa vida, mas um estado, digamos assim, com disciplina, com constância, de fé, mediante os seus passos. Mas quando acontece algo de forma grave e que você vê que você reage, né? Você não reage a tudo, mas existe uma coisa específica que você reage de maneira contrária à palavra, aí você percebe que a limitação da sua fé. Por isso Jesus falava, homens de fé pequena. Então, assim, qual é a minha pergunta? Antes eu pensava que a gente podia regredir na fé. Eu tinha esse entendimento errado. Agora eu vejo que são áreas que não foram rompidas, certo? Então eu te pergunto, como eu tenho, digamos assim, uma medida para saber se aquela coisa a qual eu passei e reagi naquela instância foi superada somente quando aquilo retorna e eu ajo de maneira diferente, ou eu corro o risco de algum outro momento, aquela mesma circunstância me tirar do sério, digamos assim. Então, Se foi claro. sim, sim, é quando o fogo vem. Porque tem coisas que que só vão ser reveladas em nós quando o fogo vier. O que que é o fogo? É a situação difícil ou propícia. Então, tem coisas que a gente nunca vai reagir daquela forma até que algo realmente de grandeza semelhante aconteça. Então, esse processo, né, não tem como você saber isso antes do teste. Por isso que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, a palavra fala, e não achou-se nele pecado. Então, mesmo Deus sabendo a qualidade do santuário dele, ele permitiu os testes. Falou, ó, pode testar aí. Então, a palavra diz que não há tentação que a gente não possa suportar. Porém, esses dias, eles têm sido intensos mesmo, né? Algumas coisas têm levantado, e é nessa hora que como é que fala? A qualidade do nosso santuário é revelada. Mas não é porque a gente falha que a coisa, de fato, foi... Deus não trabalhou, que nós estamos em pecado, nós estamos tudo errado. Não, mas quando Deus permite levantar isso, é porque Ele está mostrando para nós que a gente ainda precisa ajustar algumas coisas nessa área. Então, o Senhor não traz algo à luz, né, que é quando Ele torna uma circunstância, algo que Ele não queira tratar e trabalhar, porque para a próxima etapa, que é o período em que os reis vão para a guerra, a gente precisa ter essa consciência de onde está uma das nossas fragilidades. Porque daí a gente vai trabalhar nessas coisas, o Senhor vai permitir algumas coisas e restaurar. Porque uma vez que Ele traz a luz, aquilo é para ser resolvido. Então, quando Ele traz a luz, na verdade, Ele está indo algo, porque é um processo. A palavra vem aqui, a palavra vem aqui, a palavra vira ato, e aí ela vira circunstância. Então, já é o quarto nível da construção do trabalho de Deus. Então, quando ele traz assim a luz, ele traz para resolver. Então, quando ele faz isso, você pode ter certeza que a partir de agora começou algo na tua vida em cima dessa área aí. Consegui responder? Claudete, pode falar. Tony, tá me ouvindo? Agora estou. No caso, igual eu coloquei aí, né, que a nossa fé ela precisa ser provada. É igual aconteceu com Abraão, porque ele era, né, ele tinha fé, mas Deus usou ele, acho que no último nível, quando pediu Isaac. É nesse sentido? Nós precisamos provar ao Senhor a nossa fidelidade, a nossa fé. No caso, foi o que aconteceu com Abraão? É um bom exemplo, mas como é que fala? É um bom exemplo. Deus sempre vai testar a gente. Ele sempre, Sim. toda vez que você for subir de nível, ele vai te pedir um teste, ou ele vai permitir um teste. Ou é na sua vida Aham. sentimental, sua vida financeira, na sua saúde, né? Onde for. Onde ele precisar de urgente, ele vai testar você. E aí, a Aham. forma como a gente responde é como uma prova, né? Prova Sim. de fechamento de semestre. Passou bem, não passou, repete. Né? Mas então quer dizer que eu Sim, repeti? Não necessariamente, porque tem um aham. contexto. Deus não olha fatos isolados, tá? Deus olha contextos. Então tem em mente, não é, não, nossa, meu Deus já era para mim. Não, não, não. Deus olha contextos. Deus olha o balanço, porque os galardões, eles são, por exemplo, 30, 60 e 100 por um. Né? O santuário, a qualidade do santuário é ouro, prata e pedra preciosa. Deus trabalha com níveis. Então, talvez não está no nível superior, mas está no nível A, que já dá para promover. Então, você é promovido na medida em que o fogo refinou você. Estão compreendendo o que eu estou falando?
Entendi. Rapaz, eu entendi. E desculpe, Claudete, interromper. Eu entendi e eu nunca tinha imaginado isso. Que existem medidas, tipo assim, como se fosse assim. Vou usar uma analogia grotesca, como se fosse a nota o suficiente para passar de nível, entendeu? Sim. Eu nunca tinha pensado nisso. Obrigado, irmã. Desculpe aí interromper. Imagina. É, porque assim, né? Acredito que seja bem assim mesmo. Conforme a gente vai crescendo, né? O Senhor precisa nos aperfeiçoar, né? Então, a gente vai passando por testes, por provas, né? É nesse sentido mesmo. Já Tony respondeu. Obrigada. Então a gente pode passar em níveis, né? Pode falar, Livião. Rapaz, então é por isso que a gente precisa agir quanto corpo, porque nem todo mundo que está naquela posição é forte. Às vezes Justa. ele só passou na média e o outro já é mais forte, e aí a gente, todo mundo junto fica perfeito, entendeu? Pode falar, Claudete. Ou não era falar, era só dar tchauzinho. Não, a minha mãozinha precisou baixar, eu já falei. Ah, tá. Então tá, vamos seguir. Então, bom, eu acho que foi sem querer, né? Vamos lá. Então, gente, a fé, ela é muito mais ampla, sabe? E quando eu falo que eu tenho que ensinar sobre fé, um monte de gente às vezes fica bravo comigo, pô, você vai falar de fé, mas as pessoas não sabem isso. Tem dificuldade. E quando tem dificuldade, você não consegue fazer a leitura de você, nem das suas circunstâncias, nem das pessoas. Por isso que nós somos um corpo. Nós vamos chegar nisso. Você vai ver que eu construí um pensamento aqui, para você andar comigo, e vou dar exemplos práticos. Irmãos, essa aula está fantástica. Eu vou dar, inclusive, vai servir para eu dar aula aqui, para o pessoal aqui. Sabe? Então, assim, vocês estão comendo as primícias do que eu vou dar aqui. Tá? Mas olha lá, vamos seguir aqui, ó. Nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Agora, qual que é o objetivo de Deus, né? Quais os efeitos iniciais da fé? A fé livra a alma da morte. O texto diz assim, ó, Salmo 16, 9 e 10. Eu sei que não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E tu me ensinarás as veredas da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Então, Deus quer levar a gente a um lugar de delícias, que é o ambiente da sua presença. Porque, irmãos, ainda vou trazer uma aula sobre isso, mas tem diferença entre glória de Deus e presença, tá? O mais poderoso de tudo não é a glória, é a presença. Então, quando você carrega a presença, você não somente tem vida, poder, mas você tem autoridade e muitas outras coisas, que só a glória é um estágio específico da presença, vamos colocar assim para ficar fácil. Agora, a presença não. Então, na tua presença, a plenitude de alegria. É muito profundo isso aqui. Mas só para você entender que Deus, ele tira a tua alma da morte. Então, quando você está andando em fé, de fato, você vai deixando progressivamente de sofrer por aquilo que te matava, porque os caminhos da tua alma, eles vão sendo preenchidos pela luz de Deus, e a luz de Deus é vida. Então, é nessa jornada que Deus trabalha. Agora, olha que interessante, o terceiro ponto aí do seu slide, ó. A fé retém a vida, que a palavra rema lhe entrega. Então, muitas pessoas, irmãos, escutam, por exemplo, no YouTube hoje, nossa, eu gostei do sermão, gostei disso, gostei daquilo, e aquilo não é, muitas vezes, uma palavra rema. E, mesmo não sendo, aquilo é bom para ela. Só que se Deus não ativar essa palavra nela, isso cai no campo da carne. Aí o que acontece? A pessoa melhora, a pessoa até se posiciona diferente, mas quando vem o teste, ela não suporta o fogo. Porque a palavra que não é rema, ela não transforma. Ela educa. Aí você fala, como assim educa? Você tem como educar uma pessoa mostrando para ela o caminho, mas você não tem como transformar a natureza dela se você não der a essência para ela. Então, o desafio que nós temos hoje é se alimentar, né, ou nos alimentarmos de espírito e vida. Porque a gente está, as nossas almas, irmãos, elas têm fragilidades, todos nós temos algum nível de pecado. Né, e o Lívio pontuou bem. Por isso a importância do corpo. Onde eu sou fraco, o Lívio é forte, a Ingrid é forte, a Fernanda é fraca, a Claudete, enfim, a gente vai se ajudando para que haja um equilíbrio no corpo. Mas tem pessoas que, porque elas estão fragilizadas, elas pegam a força delas e elas matam a parte do corpo que é fraca. Então elas querem amputar a parte do corpo. É forte isso.
porque elas não têm paciência para lidar, e paciência é fruto, é evidência de vida, de virtude. Então, quando você vai lidando com essas coisas segundo a fé que Deus põe, você vai sendo tomado do fogo de Deus, da presença de Deus. Então, olha como é que fala, que contraditório, um paradoxo talvez, né? A força para o mundo é quando você vence as guerras, a força para Deus é quando você aguenta as pancadas. Então, quando você vai vendo, Deus, ele te ajuda a lidar com as pancadas da vida, porque ele não vai impedir elas de acontecer contigo. Diga, Livião. O que seria exatamente aguentar as pancadas, mestre? Tipo, sem reagir? Porque você olha, por exemplo, Jesus, ele venceu na cruz sendo esmagado, apanhando, humilhado, desonrado, mas ele estava na rota que Deus planejou para ele. Então, o objetivo dele, diante dos homens, não estava claro, porque para os homens ele estava perdendo, mas para Deus ele estava ganhando. Então, as pessoas vão fazer uma leitura e você vai ver no decorrer da aula de hoje que elas olham as circunstâncias de um homem de Deus, uma mulher de Deus, e elas vão associar com derrota. Elas não vão associar com o que Deus está vendo. Tal qual foi com Cristo. Perfeito. Pronto, então eu tenho outra coisa que eu quero te perguntar. Em relação à rima, por exemplo, mesmo que a palavra rima seja liberada, nem todos estão aptos para recebê-la. Justo. Pronto, como é que funciona isso, mestre? Aí isso cai no espírito dela. Isso fica lá depositado, fica armazenado. Chega a hora de crescer aquilo. Aí Deus desce a descarga. Aí, tipo assim, ela entende com a mente. Ela vai ler a palavra e fala, nossa, isso aqui que o fulano falou, cara, eu ouvi isso tem 5 anos atrás. Agora eu entendi. Aquilo desce para ela. Então, a palavra rema é de espírito para espírito. Se o seu espírito está pronto, ela desce e a descarga já acontece. Se ele não está pronto, fica armazenado lá. Mesmo que você só seja exposto, nada acontece, não tem problema. Mas na hora certa, você está meditando, daqui a pouco vem aquele insight, nossa, então é isso que o fulano estava falando. Então aí você ligou, aí você voltou no tempo, você remiu o tempo, você entender. Então, independentemente daquele efeito imediato, a coisa é ouvir rema para sempre, meu amigo, né? É seguir a palavra rema até os últimos momentos da vida. Justamente. Diga, Claudete. Tony, então, deixa eu ver se eu entendi algo que você falou. Então, a nossa fé, ela vai ser provada naquela área que nós não vencemos ainda? Na área de mais urgência e também a área que a gente não venceu ainda, com certeza. E aí sim, se você já tiver vencido, porque o que acontece? São dois. Essa conversa está, por exemplo, no livro do Dia da Visitação lá de Deus. Deus vai vir testar o santuário. Porque, na verdade, ele não testa se você está pronto para algo, ele testa a qualidade do santuário. O que você edificou em você nesse período de prova? Porque quando o fogo vier, Deus não quer te dar uma recompensa, Deus quer habitar contigo. Deus quer construir uma casa para ele morar em você. E ele habita na rema que ele te dá. A gente, Deus habita nessa carne. Não é isso. A carne é o veículo, mas Deus habita na sua palavra. E ele precisa pôr a palavra em você para ele habitar em você. Entende o que eu tô falando? Posso Sim, seguir? entendi. Então, bora lá, ó. Então, olha só. Aí nós temos aqui, ó, no outro ponto, né? A fé retém a vida que a palavra rema entrega. Aonde está isso? Olha lá. João 5, 25 e 26. Olha esse texto aqui, ó. João 5, 25 e 26. O texto fala assim, ó. Em verdade vos digo, e vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, o que é ter a vida em si? É o cara que ele é frutífero, a pessoa, né, a moça, é frutífera, porque ela retém a vida. Então, a pessoa que não produz fruto, ela não retém a vida. Ou seja, a palavra cai em odres velhos. Compreende o que eu estou falando? Então, a palavra é vinho novo de Deus. Se ela cai em odre velho, se ela cai na velha natureza, a pessoa não tem constância. Ela vai dar sempre os picos dela, não vai reter nada, ela não melhora, ela não evolui. Ela não frutifica. E aí, você fala, mas Tony, como é que resolve isso? Aí ela precisa passar por um processo de receber essa rema, desse cuidado, desse amparo, dessa paciência, porque isso não é mágica. Isso é um processo. Então, assim, Deus trabalha com tempos e processos. Isso é muito importante a gente guardar. Mas eu queria que Deus me livrasse da dor. Deus não vai te livrar da dor do mesmo modo que não te livrou do prazer. A gente fez escolhas, irmãos, que trouxeram prazeres para nós.
A gente precisa agora assumir a responsabilidade das nossas escolhas e voltarmos para o caminho. Né? Eu gosto de dizer o seguinte, a balança do prazer é proporcional à da dor. Se você teve muito prazer fora, você vai ter o boleto da dor para retornar ao caminho que Deus tem. Então, é uma palavra, de certa forma, difícil de lidar, mas é o caminho que Cristo abriu. E aí, o que a gente olha? Ó, o quarto ponto aí do seu slide. A fé insere no homem a expansão da aliança, escrevendo a Torá na mente e no coração. Aí você fala, Tony, expansão da aliança? Nunca ouvi um negócio desse. Vamos ler Jeremias aqui. Jeremias 31, 33, o texto fala assim, ó. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente lhes imprimirei minhas leis e também no seu coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me têm conhecido, ou me conhecerão, né? Desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados não mais me lembrarei. Quem repetiu isso no Novo Testamento foi o autor de Hebreus. Então, a ideia de Deus, irmão, sempre foi trabalhar com uma aliança interna, ou seja, ele quis escrever a lei na mente e no coração. Só que para isso faltava algo que Cristo trouxe, e esse algo é a justiça. Quando Cristo trouxe a justiça, aí Deus pôde acessar o coração do homem com o novo nascimento e cumprir essa aliança dentro do homem. Então, o que Cristo fez? Quando a palavra fala que ele veio tornar a lei plena, né? Eu não vim revogar a lei e os profetas, eu vim cumprir, né? Ou tornar pleno, dependendo da tradução. A palavra para cumprir ou tornar pleno no grego é plero. Plero significa preencher, significa saturar, significa você colocar o suficiente para que aquilo possa ocupar todo o espaço. Então, a lei do Senhor é para dar vida ao coração do homem, não é somente para dar coisas a ele e protegê-lo do mal. Diga, Livião. Pode repetir só essa parte da justiça, que eu não entendi o que é exatamente assim. Sim. Vou falar de outra forma aqui, ó. Eu vou usar outro exemplo, vai ficar mais fácil. Romanos capítulo 7, lá no versículo, acho que é 29, deixa eu confirmar aqui, eu já te falo, Romanos 7, que vai ficar mais fácil, não é 29 não, Romanos 7, versículo 12, diz assim, ó, Paulo está definindo o que é a lei, ó. A lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O homem, sem Deus, ele não é santo, nem justo, nem bom. Então, se você tem a lei numa qualidade e o homem em outra qualidade, não choca. Quando Cristo veio, ele trouxe justiça para esse homem. A justiça é o que conecta a lei justa ao homem injusto. Então, Deus achou um ponto de contato dentro do homem agora. E essa lei agora passa a reescrever ou reprogramar o DNA do homem por dentro, para que ele torne-se semelhante ao Messias e passe a governar a si mesmo e a criação. Consegui responder? Eu acho que entendi. Justiça seria, digamos assim, uma legalidade eterna posta no homem carnal para poder Deus trabalhar nele. Justo. Justiça é a permissão de acesso de volta a Deus ao homem, porque a gente caiu, então a gente teve que voltar. Mas para voltar lá, a condição é justiça. Então Cristo pagou o boleto do homem, agora ele tem acesso por causa do Cristo. Então a gente agora acessa. Então justiça é justamente essa legalidade que Cristo pagou por nós, né? Que não é de graça. De graça para nós, mas alguém pagou. Justamente. Não é pela graça, não é de graça, é pela graça, né? Alguém pagou o boleto, custou para alguém. Então, é nesse sentido aí. Alguma pergunta, por enquanto, irmãos? Mais alguém quer falar alguma coisa? Vocês viram que a pergunta da Claudete tirou uma dúvida do Lívio. Então, às vezes, uma pergunta sua pode ser uma resposta de uma outra pergunta que alguém nem fez. Então, se você quiser falar algo, pode falar. Diga aí, Claudete. Por isso que a palavra fala que nós somos justificados pela fé? Ué. Porque a fé, lembra que eu falei no começo? A fé é a natureza de Deus em nós. A fé, olha lá, vamos voltar à aula aqui, ó. Nós falamos disso aqui, ó. O que a fé não é pensamento positivo, não é para que o Senhor me dê coisas, não é para que Deus faça as minhas vontades e não é fruto do meu esforço. Ou seja, não tem como eu me esforçar para ter fé. E aqui nós lemos que a fé é uma natureza. Olha o último ponto aí, ó. A fé é uma natureza. Deus nos deu, aqui, ó, o verso 12, aqui, ó, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, a fé é um poder. Que poder é esse? A natureza de Deus em nós, que nos faz coparticipando da natureza divina. Tá aqui, no outro slide. Então, 2 Pedro.
A fé é o poder que Deus nos dá por meio de uma natureza. Tá? Então, diga, Livião. O que eu entendi que a irmã perguntou foi justamente isso. A fé, ela é o processo, é a natureza de Deus agindo em nós. Justo é Cristo. Nós somos justificados por esse processo. Justo. Justamente. Então, Cristo venceu em todas as áreas, e à medida em que você vai obtendo justiça dele, quando que você obtém a justiça de Deus? Quando naquela área da tua alma, você já consegue praticar o mandamento com prazer. Então, entenda que quando você começa contrariado, você avança ficando neutro, e você termina tendo prazer na obediência. Esse é o processo da santificação. Tá? Isso não está aqui, mas não dá tempo de falar tudo que tem que falar. Então, eu estou só dando um mapa da fé para vocês entenderem como é que Deus trabalha. Aí nós temos aqui, né, a fé insere o homem à expansão da aliança. O que é a expansão da aliança? Antes o homem obedecia para ter recompensas externas. Hoje o homem obedece para ter vida, que é a vida interna, e a recompensa externa, que é a abundância da vida, quando o homem transborda isso. Então eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Deus muda por dentro, Deus transforma fora. E aí o último ponto, a fé é o acesso para a possibilidade do batismo de fogo do homem. Aí você fala, como assim batismo de fogo? A palavra vai dizer, né, em João capítulo 3, em Mateus capítulo 3. Oi, Nenezinho, Deus te abençoe. João capítulo 3, a palavra fala assim, ó. Na verdade não é João, Mateus 3:11, né? Deixa eu abrir aqui. 3:11, a palavra fala assim. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o fogo, irmãos, é o que o homem perdeu no Éden. Então, Jesus veio restaurar isso. Então, a nova natureza ela é de fogo. O nosso Deus é fogo consumidor. Então, quando ele te dá a fé, ele te batiza com fogo ali. Na verdade, ele te dá a chance de acessar o fogo. E aí, quando você acessa esse fogo vai consumindo o que é morte em você. E o que é morte em você? Toda a configuração do seu interior, que é um sistema de crenças contrário a Deus. Você não crê que Deus te ama, você não crê que Deus pode te curar, que Deus pode prosperar a tua vida, você não crê que você pode ser alguém na vida, você pode ser amado, que você pode casar, nem isso, nem aquilo. As suas fragilidades interiores e as mentiras que o diabo semeou em você, elas podem ser consumidas pelo fogo. A palavra usa o termo, tragada foi a morte pela vitória. A morte, ela não é somente o fim da tua jornada na Terra, ela é o processo de restauração da tua crença. Então Deus vai tirando o que é morte e dando vida. Primeiro o grão de trigo morre, depois ele vive. Então você vai perder, depois você vai ganhar. Primeiro você entende? Deus vai te abalar, depois ele vai fazer. É essa matemática de troca com Deus. Ficou claro, irmãos? Posso seguir? Então, joia. Tony, Oi? você pode repetir, você falou que a morte é o processo da restauração da vida? É. Ah, tá. Esse processo está descrito em 1 Coríntios 15, tá? Se quiser ler lá depois, a partir do versículo 38, 39, você vai entender o processo inteirinho. Tá bom, obrigada. Então vamos lá, gente, mais um pouquinho aqui, ó. A fé, ela é uma construção. Essa imagem que eu coloquei do lado, irmãos, eu pedi para a inteligência artificial fazer um homem como se Deus construísse o templo dele dentro do homem. Essa foi a melhor imagem que a IA produziu, mas achei interessante até. Mas olha só. As escrituras afirmam que Cristo é a pedra angular. Todo mundo tem clareza disso? Já ouviram esse termo, né? Que Cristo é a pedra angular. Então, olha que interessante. Vamos ler aqui, ó, lá no finalzinho, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. O texto fala assim para nós. Pois está na escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram, e essa veio a ser a principal pedra, pedra angular. Aí ele fala assim, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra sendo desobedientes, para que também foram postos. Então, aqui, irmãos, é o seguinte, nós somos pedras vivas, tá embaixo aí no ponto, e somos edificados para a casa espiritual, para sermos sacerdócio santo e para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então veja que a fé, irmãos, é Deus construindo um santuário dentro de você, e esse santuário vai forjar a tua identidade de sacerdote,
e vai forjar a tua identidade de realeza. Aí você fala, onde está a realeza, Tony? Eu não coloquei aqui, mas 1 Pedro ainda, nesse contexto, do 1 ao 9, tá? Não está aqui, mas o verso 9 diz assim, ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. O que é sacerdócio real? Sacerdotes, reis. Então você é tanto rei quanto sacerdote, só que Deus trabalha em níveis, ele constrói a casa, ele forja o sacerdócio e te dá a coroa da realeza. Quando que você está com a coroa da realeza? Quando você passa a governar a si mesmo. A partir do momento que você está governando a si mesmo, suas vontades, seus pensamentos, suas ações e principalmente suas reações, ali a coroa já é sobre você. Você governa, você governa lá fora. Se você não governa a si mesmo, você não governa lá fora. É assim que Deus trabalha. E entenda que o cerne do santuário, você pode ver aqui, que é uma cruz. É a cruz do Cordeiro crucificado. Diga, Livião. Tá me ouvindo? Claro. Então, na verdade, vixe, fugiu da minha cabeça. Porque assim, quando ele trabalha na gente, pô, você pode repetir o que você acabou de falar aí? Posso. Deus trabalha em níveis, tá? Aqui, eu vou ler o texto, que vai ficar mais fácil. 1 Pedro 2, que na minha cabeça é claro, mas como eu não coloquei aqui, não tem como vocês acompanhar. Mas vamos lá, 1 Pedro 2, tá? Desde o 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e de invejas e de toda sorte de maledicências. Então, olha só, maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então, primeira etapa, ser edificado casa espiritual. Depois, na verdade, a primeira etapa você é pedra que vive, você é uma pedra viva. Você nasceu de novo, você é uma pedra viva. Então, agora você, com essa pedra viva que você vai construir uma casa espiritual. Aí ele fala assim, ó, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo. Então, o objetivo de Deus é formar em você a capacidade sacerdotal, que é a administração da energia interna das emoções e a externa, né, que é do que vem para você. Quando a gente fala de energia externa, irmãos, é como as pessoas lidam contigo. Sabe quando a pessoa vem te ofender, ela quer te destruir com palavras, ela quer te desonrar, quer te humilhar, quer te bater, quer te perseguir, ela faz um monte de coisa. Aquilo vem para você. Você, com a gestão interior, você vai aprender a lidar isso dentro da lei de Deus. Isso aqui vai jogar, isso aqui vai jogar, isso aqui vai fazer. Isso é sacerdócio. Pode falar, Lidão. Pronto, foi isso que eu queria perguntar. Como é que acontece o processo para que eu seja realmente trabalhado? O que é que eu posso fazer além? Porque assim, já entendi que o processo é a fé e tal, é a obediência, é o que eu preciso fazer para atingir esse status de não reagir dessa maneira. Aí é a qualidade do teu edifício, porque é um processo. Então, como eu falei, você pode gerar para Deus materiais em prata, ouro e pedras preciosas, 30, 60 e 100 por 1. Então, isso é por ciclo. Então, cada ciclo, Deus vai melhorando aquilo. Trabalha num nível, depois trabalha no outro, depois no outro, até aquilo ficar bom. Então, é cíclico, não é uma mágica, mas tem uma coisa que eu posso te falar aqui, assim, o segredo é o seguinte, irmãos, toda pessoa de governo, todo homem e mulher que é rei diante de Deus, tá? Não é rei diante dos homens, não, é rei diante de Deus. Esses, eles governam a si mesmos, ou em outras palavras, eles não respondem às pessoas, eles não respondem às circunstâncias, eles não respondem a nada, eles respondem à palavra. O que é isso? O Lívio, ele falou mal de mim para todo mundo. O que você vai fazer agora? Nada, a palavra ordena que eu abençoe o Lívio e libere ele. Porque eu não respondo ao que o Lívio fez, eu respondo ao que a palavra diz que eu faço com os meus inimigos. E eu não estou dizendo que o Lívio é meu inimigo, estou dando um exemplo, né? Aí chega uma pessoa, te desrespeita em todos os níveis, fala, te humilha, te regaça, porque você é isso, você é aquilo, e etc, etc, etc. Você não vai responder a ela. Você vai responder a palavra. O que a palavra fala? Ela diz para você virar outra face. Mas quer dizer que eu tenho que ser passivo? Não, quer dizer que você tem que ser sábio. Porque um tipo de pessoa ferida, ela só vai te ferir. Por que você vai brigar com espada com uma pessoa que já está ferida? Ela precisa de cura. Então, a ótica da fé, irmãos, é você enxergar com os olhos de compaixão de Cristo. Cristo não perde nada para quem é ferido. A pessoa que te fere é porque ela é ferida, não é porque ela quer te ferir. Ela não tem para te dar aquilo que ela te deu diferente. Diga, Livão.
quando você está nesse estado de consciência, na presença, fica lindo, fofo todo, mas existem circunstâncias que é impossível isso aí, porque toca em uma área que eclode o vulcão, entendeu? Então você fica totalmente perdido, você sabe a razão, mas você não consegue, a emoção, ela toma a cena. Então, assim, por exemplo, no meu caso, eu vivo em um ambiente onde minha família ela tem outra crença, certo? Então, muita coisa enganosa. Eu já passei por isso, já evoluí, o Senhor me resgatou, etc e tal. Eu prego a palavra, mas por vezes me sinto acuada, como se eu tivesse, tipo, o filho de Deus no ovo do dragão sendo chocado, entendeu? É um negócio tão forte, tão violento, tão complicado, tão visceral, que muitas vezes eu não consigo reagir dessa forma. Em muitos momentos, sim, eu consigo ficar tranquilo, mas existem momentos, parece que é um ponto de contato, de guerra, não sei, uma coisa bem extenuante, que às vezes é difícil. Aí depois que passa o processo, que eu vou refletindo, aí, né, como você falou, ciclicamente eu consigo refletir sobre isso e vou me ajustando, mas sempre vai ter o teste, né, digamos assim, voltando ciclicamente. É bem complicado. A palavra diz, né, que 1 Pedro 5,8, né, Satanás é como um leão, né, que anda em nosso derredor procurando quem possa tragar. Então ele fica sempre olhando. A hora que ele acha, porque onde o diabo toca, mas ele não toca no Cristo, ele toca na nossa humanidade. Então a palavra fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando a gente começa a demonstrar fraqueza, é ali que o poder de Deus aparece, porque nós não somos super-homens. Então, todos nós temos falhas, e algumas vão nos expor muito, muito. A quem muito é dado, muito é cobrado, porque uns crescem, né, por exemplo, sem presença de pai e mãe, outros crescem num contexto de pobreza, outros crescem num contexto de rejeição, às vezes tem pai e mãe, tudo, mas não tem presença, não tem cuidado. Então, tudo isso afeta o teu sistema de crença e a tua geração. As pessoas que encontram você, elas não sabem do teu passado, elas veem o teu presente. Então, quando vem algum tipo de agressividade, algum tipo de coisa, o diabo sabe da tua história porque ele te lê, ele te estuda, e ele vai usar coisas para tocar ali. Por quê? Porque a ideia dele não é dizer que você está errado, mas é fazer você retroceder nos pensamentos. Poxa, eu sou desqualificado, poxa, eu não consigo, poxa, eu não rompo, poxa, minha vida não vai dar certo. Mas a ideia é que Deus te escolheu quando você era pior ainda. Se você for olhar, Deus já sabia, Deus já trabalhou tanto, que daí agora ele está lidando com um filho aperfeiçoado, e ele sabe que precisa mudar em você. Então os nossos erros não surpreendem Deus. Pode falar, Claudete. Lívia, espera um pouquinho, deixa eu falar, senão eu vou esquecer. Eu passei por uma situação assim, Tony, no trabalho, né? Eu acredito que às vezes tem situações que é Deus que coloca, às vezes nem é o inimigo. Eu estava passando por uma perseguição, né? E assim, nossa, estava insuportável. E eu só chorava. Aí, ao invés de responder o que essas pessoas estavam fazendo para mim, responder da maneira que as pessoas respondem, né? Eu agi diferente. Aí, quando eu me coloquei diante do Senhor e orei por elas, e a palavra fala que nós temos que amar nosso inimigo, né? Então, eu comecei a orar por essas pessoas, para Deus tocar elas. Tony, aconteceu algo sobrenatural nessa situação que eu estava passando. Deus agiu de uma forma. Então, às vezes vem situações que nós temos que agir conforme a palavra, né? É nessas situações que Deus quer agir, nos transformar, né? Através daquilo que nós já recebemos, e é ali que nós somos provados, né? É isso. O segredo, irmão, do processo é você sempre responde a palavra. Não é o que você está sentindo, não é o que você acha, não é o que a circunstância pede, não. É sempre a palavra. Irmãos, tem dia que você não vai conseguir, você pode ter certeza que tem dia que não vai dar. E não é por causa disso que você ficou reprovado diante de Deus. Entenda que Deus é seu pai. Ele não quer te condenar. Ele te permite algumas coisas, porque ele precisa saber se você já está pronto, se você não está. Ele vai continuar trabalhando contigo, o amor dele não muda. A única coisa que a gente não pode é desistir da jornada. Porque tem dia que tem hora que fala, meu Deus, né? Olha como é que as coisas vêm para você. Você fala, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Será que realmente eu estou na coisa que eu queria? Mas esse tipo de coisa que é o que o diabo quer gerar. Livião, você levantou a mão, quiser falar aí, pode falar.
Rapaz, foi sobre o que você falou anteriormente, sobre essa questão de, por exemplo, aconteceu uma situação aqui e eu pedi, pai, me tire daqui, senão o senhor vai me perder. Porque o fogo que eu sinto dentro de mim, aquela coisa que, tipo assim, parece que meus membros adormecem, eu não consigo controlar, entendeu? Uhum, Aí me veio um pensamento assim, eu lhe tirei de um lugar muito pior que esse. Não é isso que vai fazer eu perder você. Você é meu, eu não vou te perder. Então, pô, foi muito parecido com o que você falou agora, entendeu? Então uhum. foi maravilhoso. Então assim, irmãos, é que nem eu falo, né? Eu torno a dizer, a gente precisa, a gente não pode andar sozinho, não pode andar sozinho. O dia que a gente pensa que a gente não precisa de ninguém, eu não preciso do meu líder, não preciso de não sei o quê, Deus vai colocar você e colocou você com pessoas que ele sabe que você precisa nesse tempo. Sabe, você está aqui hoje porque de alguma forma o Senhor tem algo na minha vida para derramar sobre vocês e de vocês derramar para mim. Sabe, então assim, você vai ver que a fé, ela vai trabalhar em nós com ajustes, porque nós somos um corpo. A questão, Deus não quer salvar a minha vida, Ele quer salvar todos nós. Então, por vezes, eu preciso entender a batalha espiritual, e a batalha espiritual é literalmente a batalha da fé. O tema dessa palavra é a batalha da fé. Por quê? Porque se eu não tiver fé, eu vou ver meu irmão de acordo com o meu sentimento, eu vou ver meu irmão de acordo com as minhas feridas, eu vou ver meu irmão de acordo com as minhas circunstâncias, eu vou ver meu irmão de acordo com a minha crença. Então, eu não vou ver ele segundo Deus. E o que acontece? Quando eu vejo ele assim, eu posso colocá-lo numa classificação que Deus não colocou ele. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ferir a unidade do corpo. Vocês estão comigo, irmãos? Então Deus, ele vai trabalhar em você, ele precisa construir, essa cruz, ela fica no meio, porque antes de eu sentenciar alguém, Deus julgar, eu preciso morrer, porque Jesus, ele fala, eu não julgo ninguém, ao Pai eu confio todo o julgamento. Você vai ver a palavra, que ele não julga antes do tempo, depois ele vai voltar julgando, porque venceu, mas num primeiro momento, quem julga é a palavra, tá? Então olha só, vamos seguir aqui, ó. Deus quer trabalhar e quer nos construir. Olha o terceiro ponto do slide aí, ó. Porém, para acessar as pedras vivas que nós somos, né, conforme o texto, se faz necessário conhecer os mistérios de Deus, pois seu santuário não é feito por mãos humanas. Então, veja, não é o templo da Assembleia de Deus, não sei o quê, o templo da Quadrangular, não, que é o templo batista, lá não sei aonde, o templo de não sei o quê. Não, irmãos. Deus não habita lá. Deus não tem compromisso com prédio, irmãos. Não tem. Prédio o homem fez para comodidade, para facilitar, e tem o seu lugar, mas Deus não tem compromisso com isso. Compromisso com Deus é com homens, tabernáculos não feitos por mãos humanas. Você e eu. Então Deus cuida de pessoas, tá? Vamos seguir aqui mais um pouquinho aqui. Então, como que eu acesso os mistérios de Deus? Olha o texto aí, ó. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o de Deus, para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus, conferindo, agora olha aqui, irmãos, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, entenda o seguinte, sabe quando você conversa com uma pessoa falando de coisas espirituais e ela não entende nada? Ela briga, ela bate, ela discute, ela vira a cara. Quando você traz algo espiritual e você vê que a reação da pessoa não corresponde, ela está entendendo naturalmente. Então, veja que é impossível para ela você ter um diálogo de alinhamento. Porque o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque eles são loucura, porque não fazem sentido para ele. Então, qual que é o nosso papel? Olha o último verso aí, ó. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. As pessoas classificam você no julgamento delas, mas esse julgamento não procede de Deus, porque você entende por que elas julgam como julgam, por que elas veem como veem,
porque elas agem como agem, porque os mistérios de Deus são abertos a você, mas ainda não são abertos a ela. Então, o seu papel, irmãos, é que a sua fé, ela te ganhe por dentro a tal nível que você seja capaz de morrer enquanto você se relaciona às pessoas que Deus põe na tua vida. E entenda, Deus não coloca todos na tua vida. Existem pessoas que são propósito de Deus, existem pessoas que não são. Então, mas quer dizer então que eu vou morrer por algumas? Sim e não. Porque, irmãos, quem tiver que cruzar teu caminho, virá até você. Quem não tiver que cruzar, não vai vir. Porque imagina o seguinte, o estômago, ele faz o seu papel, mas não adianta pedir para o estômago fazer o papel de rim, de intestino, de coração. Ele não vai fazer. Ele não nasceu para isso, ele nem tem natureza, nem condição disso. Então, às vezes, a gente briga com as pessoas porque a gente acha que o braço tem que fazer papel de olho, o olho tem que fazer papel de pé, pé tem que fazer papel de perna, e não é assim que funciona. A gente vê como indivíduos e acha que o nosso padrão é o padrão correto, e a fé de Deus diz que o padrão correto é o dele. Então, Deus, ele quer ensinar eu e você a vermos como ele vê as coisas. Estão comigo? Diga, Livel. É forte o negócio, viu? Foi tão impactante o que você falou, porque assim, não é só questão do homem natural. Eu entendi que, tipo assim, por exemplo, quando a pessoa crê no espiritual, mas de maneira completamente deturpada e cheia de engano, meu amigo, é muito mais complicado ainda. Então, o que que Deus me mostrou aqui? Vá para a cruz exatamente igual o Senhor Yeshua. Calado, mudo, quieto, aceite tudo, não replique, não retruque, não fale nada. Quem disse a você que eu disse que salvar fulano e ciclano e betano? Vá-se embora. Então agora eu aprendi a lição. Eu vou te dar uma chave aqui, ó, que tô arrepiando inteirinho aqui, ó, que Deus acabou de trazer aqui, ó. Colossenses, irmãos, olha só isso aqui, ó. Colossenses capítulo 2. Esse aqui é ouro puro. Não sei se todo mundo vai conseguir receber isso aqui, mas o livro vai. Ó, Colossenses capítulo 2, lá no versículo 14, o texto diz assim, ó. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando você vai para a cruz, Lívio, ou qualquer outro irmão aqui, quando você vai para a cruz, você está tirando da mão do inimigo todo o ambiente de governo dele. Então você está sofrendo dano, você está levando lá para o trono de Deus, você está tirando das mãos dele esse governo, é como se você pegasse aquela bomba e implodisse ela em você e ele perdesse todo o armamento dele depois. Aí aquela pessoa que te atacou, ela vai receber o retorno daquilo que você é, que é a vida. Quando o Cristo foi ferido, a palavra fala que dele saiu sangue e água. Agora o interessante é que quando ele ressuscitou, a palavra diz que muitos ressuscitaram junto com ele, de tanto poder que tinha. Então, quando você morre e revive, você está despojando o principado e potestade, mas quando você ressurge, que Deus restaura aquilo, aquele poder toca aquela pessoa que te atacou e o inimigo está desarmado, porque você usou a arma de tirar o despojo dele. Então, tipo assim, a pessoa te matou, aí, olha que legal essa lei que eu vou ensinar para vocês aqui, irmão, isso aqui Deus está me dando agora, viu? Isso aqui é ouro purinho para vocês aqui. A pessoa tentou matar você com argumento. Ela tentou, assim, ferir mesmo, afundar a palavra, porque é a intenção do diabo. Agora, a palavra diz assim, ó, com a medida que você usar para medir, vos medirão também. Então, dentro da jurisdição celestial, você fala assim, Senhor, essa pessoa tentou me matar. E a tua palavra também diz que o Senhor também quer matar. A partir de agora, eu quero pedir ao Senhor que essa pessoa, ela venha morta a ti, e morta no espírito do batismo. Ela vai se batizar. Eu quero orar pela conversão dela. Eu peço ao Senhor que envie os seus anjos lá agora, e ela sai daquele território que ela estava, porque eu reivindico a vida dela em nome de Jesus. Acabou o problema. Vocês entenderam o que eu falei aqui? Repete aí, Tony. Se uma pessoa tenta te matar, ela solta 500 mil palavras em cima de você, quer te ferir, quer te arrebentar por dentro. A palavra também fala para nós que se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz fruto. Ele diz que nós temos que morrer a palavra. Então, a lei que as pessoas usam e a medida que elas usam para medir, elas vão ser medidas. Então, quem bate tem o direito de quem apanha, ou de quem apanha tem o direito de revidar. Isso é lei. Então, espiritualmente falando, isso existe. Então, aí, como que você coloca? Senhor, do mesmo modo que a pessoa tentou me ferir, me matar, eu peço que o Senhor execute a ferida e o Senhor traga essa pessoa morta no batismo, por exemplo. Porque o batismo é um simbolismo de morte. A pessoa vai, morre para o mundo e renasce.
Então, o que você está reivindicando? Ela reivindicou a tua vida. Tipo, tentou bater em você, tentou ferir você, tentou te matar. Então você vai, então já que é assim, então, Senhor, a mesma medida seja aplicada sobre ela, e eu quero essa pessoa nascida de novo. Eu quero essa pessoa servindo o Senhor, porque a partir de agora eu quero despojar o inimigo naquela vida lá. Pode esperar. Pode falar, Claudete. Ah, não, eu tô procurando um versículo aqui. Pode continuar. Tá. Então, pessoal, isso aqui é um segredo espiritual que veio aqui para mim, para falar pro livro, então vocês tomam posse disso aí, porque isso aí é forte, viu? É despojar o inimigo mesmo, porque o inimigo, ele quer pessoas. Se a pessoa tentou te atacar e não voltou, você pode tirá-la da mão do inimigo. E pode ter certeza que Deus vai responder, porque é jurídico. Tá? Antes de levantar para a próxima pergunta aqui, eu vou ler o slide aqui, ó. Mas, afinal de contas, que mistérios são esses, né? E como acessá-los? Tá, pode falar aí, quem levantou a mão. Rapaz, fui eu. Eu não fiz isso aí que você falou, velho. Mas é bom Eu fazer. sou uma pessoa. Eu posso fazer agora, tipo, Pode. porque eu fiz o contrário, sabe? Tipo assim, a pessoa veio me agredindo, então eu digo, eu pego essa palavra que você jogou sobre mim e entrego ela a você, que volte para você em dobro, e vamos ver se você tem perna para sustentar. Olha o nível de maldade. Então, assim, quando me agride, que eu fico muito ferido, eu vou para cima com tudo, Tony. Não tem misericórdia certa. Então, assim, eu não sei o que que vai acontecer comigo, entendeu? Então, eu vou orar, eu vou pedir, meter o jejum para dentro aqui, pedir perdão, boca no pó, daquele jeitão, para ver se eu consigo reverter isso aí. Entrega, Senhor, eu quero pedir perdão, eu pequei, chega, se arrepende primeiro, eu quero recolher as minhas palavras, vai, pede perdão para a pessoa depois, sabe? E aí você ora ao Senhor, se eu achei graça diante do Senhor, o Senhor pode, por favor, né? Aí você faz o que a gente combinou aqui, mas você colhe a palavra, e aí deixa Deus fazer o resto. Gente, agora olha aqui, ó, a pergunta foi, como acessar os mistérios de Deus? Né? Porque o homem espiritual não entende as coisas do Espírito, o nome natural não entende as coisas do Espírito, e eu falei sobre acessar os mistérios de Deus. Então, olha essa cena aí, você quem já viu aí já tem ideia de que cena que é essa aqui, né, a Torre de Babel. Então, olha que interessante. Quando o Senhor ordenou o homem, né, que se expandisse e conquistasse a terra, o homem desobedeceu e se uniu poderosamente, descumprindo o propósito original, que era expandir, crescer a terra, sujeitar, né, encher a terra, a ponto do Senhor dizer algo interessante. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que esse povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem um do outro. Irmãos, está aqui na Torre de Babel, eu quero ler o relato inteiro para vocês aqui, porque a gente vai gastar um pouquinho de tempo aqui. Ó. Ora, em toda a terra, Gênesis 11:1. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície a terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope toque aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, eles queriam se unir para não cumprir o propósito de Deus, que Deus mandou, crescer, multiplicar, encher a terra, sujeitar e governar. Eles não queriam fazer isso. O que aconteceu aí? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que esse povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem um do outro. Então, irmãos, depois que o Senhor confundiu as línguas, o pessoal, ó, rapou fora, parou de construir, porque ninguém mais se entendia. Então, por que eu estou contando isso aqui? Porque naquela época o pessoal falava uma linguagem, todo mundo se entendia. Então, a conexão era em todos os níveis. Língua, objetivo, propósito, enfim, tudo eles tinham em comum. Então, quando a unidade está ali sintonizada com a linguagem, irmãos, tem muito poder. Então, o que Deus fez? Confundiu as línguas. É por isso que hoje você tem o japonês, você tem o inglês, o hebraico, o coreano, o egípcio, você tem o árabe, você tem um monte de língua. É por isso que as coisas são assim hoje. Agora, o que é interessante, né, quando você vai entender aqui, ó, vamos seguir. A restauração, o que Deus fez
lá em Pentecostes, por exemplo, quando ele quis restaurar. Olha aí, ó, na quarta festa bíblica, que é o quarto portal de festas, né? Algo espetacular acontece. Veio sobre eles um som, e apareceram distribuídas línguas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar novas línguas. E aí o interessante é que, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Ou seja, irmãos, Deus começou a restaurar a unidade do Espírito por meio de um dom. Então, do mesmo modo que Deus quis separar para o pessoal dispersar e fazer as coisas, agora Deus quer unir. E como ele usou para que as pessoas voltassem a se entender? Ele usou a questão das línguas. Tá? Por isso, irmãos, eu quero trazer para vocês essa percepção. Outra coisa que foi derrubada aqui, ó, olha o verso, capítulo 2 de Efésios aqui, a partir do versículo 11. Vamos ler aqui, ó. Deus, então, ele passou a restaurar a unidade da fé por meio das línguas. E ele trouxe aqui, ó, Efésios, capítulo 2, versículo 11. O texto fala assim, ó: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei de mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela toda inimizade. Então, olha só, onde acontece a inimizade entre as pessoas, irmãos? Na incapacidade de morrer que elas têm. Então, por que é difícil se relacionar com algumas pessoas? Porque ninguém quer perder. Um quer ter razão, o outro quer ter também. Por que é difícil se relacionar? Porque um quer ganhar, o outro quer também. Então, Cristo, ele veio e ele morreu, irmãos. E quando ele morreu, ele despojou principados e potestades. Ele desarmou todo o ego do homem. Toda a reputação, tudo aquilo que era forte para o inimigo manipular o homem. Jesus, ele chega a dizer em João 14:30, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Ou seja, o diabo não tinha uma mentira, não tinha uma ferida, não tinha uma dor, não tinha um trauma que pudesse manipular ele e fazer ele retroceder do propósito. Então Deus derrubou essa parede. Então como que Deus começa a restauração? Ele dá um dom e ele dá a unidade. Então como que eu me conecto com as pessoas? Orando em línguas, por exemplo, e morrendo para as minhas convicções. E isso é um processo. Mas morrendo, lembrando que é morrer para tocar pela palavra, tá? Não é morrer só para ficar sendo escravo da pessoa lá a vida toda e não mudando de postura, nem posicionamento espiritual. Então, é uma questão mais bíblica do que propriamente de ação. Agora, o que é interessante, irmãos? 1 Coríntios 14, né, aquele dom que nós falamos ali atrás, ele é um dom de línguas, o qual Deus deu para poder restaurar e mostrar que começou uma reconexão entre os homens que agora passavam a se compreender por meio dos mistérios de Deus. Só que esse aqui é um dom de edificação pessoal. Então, a fé, ela, na Bíblia, ela é classificada como santíssima. E nós vamos ver isso. Olha que interessante. 1 Coríntios 14. Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Lembra que nós perguntamos como acessar os mistérios de Deus? Vocês lembram? Nós perguntamos lá atrás. Como acessar os mistérios de Deus? Está aqui, ó. Quando você ora em línguas, os mistérios de Deus, eles são codificados no teu espírito. Quando você medita na palavra, Deus pode trazer para a tua alma a compreensão. Então, a revelação, a palavra rema, é a decodificação do mistério que você orou no espírito. Olha que coisa interessante. Você não vai achar isso nas escrituras, escrito, ó, rema é a definição dos mistérios de Deus no teu espírito. Você não vai achar. Agora, quando você ora em línguas e você pega a palavra e estuda, ele vai te abrir a rema. Aí sim, quando Deus falar aqui dentro, você vai sentir a explosão. Buf, meu Deus, é isso. Agora eu entendi. Quando você sente esse poder de preenchimento dentro de você, ali Deus ele não está ensinando você, Deus está fazendo em você. Deus colocou poder para você obedecer ali dentro. Então, não é sobre encher linguiça e fazer o que é certo, é sobre se tornar quem você já foi chamado para ser. E por que se tornar?
Porque você no espírito já é, mas segundamente você não acessa isso. Então precisa dessa decodificação. Oração em línguas, meditação na palavra. Oração em línguas, meditação na palavra. Então olha só o verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Lembra que eu falei? A fé, ela é uma construção. Então, o que são as pedras vivas que você vai usar no santuário para você construir? São exatamente as palavras remas que Deus vai colocando no teu caminho até montar um entendimento. Aí você fala, como assim todo entendimento? Nós falamos no começo da aula. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir por meio daquilo que não aparece. Então, Deus quer te dar um entendimento de que as coisas são do invisível para o visível, e não o contrário. Então, não é o que está acontecendo contigo que é decisivo sobre você, é o que você está vendo por dentro, que é a chave do governo da realidade. Estão comigo, irmãos? Tem alguém aqui que está boiando na maionese? Fernanda, como é que tá aí, irmã? Você até agora não falou nada. Fernanda? Shabbat Shalom, queridos. Eu fico meio Shalom. quietinha mesmo, que eu tô com a criançada toda aqui, fazendo agitada, mas eu tô ouvindo. Tá uma bênção. Tem Tá, coisa que eu entendo, tem outras que ficam um pouco mais... Aí entra alguém, pergunta e também tira minhas dúvidas, mas tá tranquilo. tá, jóia. Então, bora seguir aqui, então. Ó, aí ele fala no versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Então, olha só que interessante. A sua mente, ela nunca vai participar da oração em línguas. Porque o que que vem na tua mente? Ah, mas você está imitando a palavra do fulano. Ah, mas você está viajando. Ah, mas isso não é oração em línguas. Ah, mas você... Não, isso aí é coisa de louco. A sua mente, ela vai tentar fazer você parar. Por quê? Porque a mente não participa do que a língua está falando. Então, entenda que é muito mais um ato de fé e um exercício de fé do que propriamente um entendimento que você tem que ter. Aí, às vezes, a coisa é tão simples que a pessoa chega a questionar se isso é bíblico, porque ela não gosta de coisa simples, ela gosta de coisa difícil. Você fala para ela, sobe lá no Monte Everest a pé de bananeira. A pessoa sobe, mas manda ela orar em língua, você entendendo? Meu Deus, não, isso não dá não, isso tem jeito não. Então, essa questão nossa de ver as coisas do jeito errado faz com que a gente fique limitado no nosso entendimento. Consequentemente, a gente não amadurece. Porque a oração em línguas é onde Deus vai construir a fé com você. Porque a fé, lembra, é uma natureza, não é uma informação. A fé não é para Deus te dar coisas, a fé não é para Deus fazer as tuas vontades, a fé não é pensamento positivo, a fé não é nada disso. Aí outro texto. Olha o apóstolo Paulo no versículo 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Quem disse isso foi o cara que escreveu um terço do Novo Testamento. Não, mas não tem dom de línguas mais, porque isso aqui é coisa de louco, isso aí funciona para você, isso não funciona para mim não sei o quê. Ué, então, se funcionou para mim, como é que o Paulo tá falando o negócio dele, se eu nem estava lá na época, eu nem ensinei ele? Vocês compreendem o que eu tô falando? Que o diabo ele vai fazer o que ele puder para parar você, e você, se quiser dar crédito dele, você dá. Agora, se você quiser pegar a palavra e desenvolver, mas como é que eu oro em línguas, irmãos? É disciplina e falar. Como assim falar? 1 Coríntios 14:10. Há, sem dúvida, muitos sons no mundo, ou muitas vozes, nenhum deles, porém, sem sentido. Tudo que sai da tua boca, desde que não participe da tua mente, é uma oração espiritual. Você pode ficar lá, que nem uma criança recém-nascida, ficar lá. Você está orando. Mas não é possível. Como? Você vai perguntar para Deus como. Porque o fato é, ou você vai agir espiritualmente, porque o homem natural não compreende as coisas do espírito, ou você vai ficar questionando e fica naturalzinho para sempre. A gente tem essa escolha. Jesus não vai ficar esperando eu subir de nível, ele vai me chamar para subir ao nível dele, ele não vai descer mais. Então, irmãos, a gente está num tempo em que a própria circunstância, ela vai separar quem tem que andar com você e quem não tem. Ela vai aproximar quem tem que andar com você e quem não tem. O próprio círculo vai permitir isso. Então, assim, não se preocupe, tá bom? Com os erros que você vier a cometer. Saiba que Deus é ciente de todos eles e que o mais importante é você pedir perdão e continuar. Pede perdão e continua. Porque ninguém surpreende Deus. Aí já pensou, Deus olha a Fernanda e fala, nossa, a Fernanda errou, eu não sabia que ela ia fazer isso. Você acha que Deus vai fazer um negócio desse? Sueli, meu Deus, olha o que ela falou. Nossa, Deus falando, meu Deus, né? Enfim. Então não tem esse tipo de preocupação com o Senhor.
Versículo 28. Agora olha lá para você ver, ó. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então aqui está um segredo que eu usei muito na minha vida e ainda uso. Quando você está ouvindo uma palavra, irmãos, está assistindo um filme, uma série, uma notícia, sei lá, você está parado de boa, você fica balbuciando em línguas enquanto a pessoa está falando. Você está ativando o teu espírito, orando baixinho, porque você tem que sair som, porque não é só ficar em pensamento, é orando em línguas. Você fica lá. Você vai orando assim. E quando você vai fazendo isso, o próprio Senhor a palavra vai chegando. Uma hora Deus pode pegar e ativar uma palavra que você recebeu. Diga, Libião. Rapaz, é tanta coisa, mestre. Tanta coisa, meu amigo. Vamos lá. Eu praticava essa língua que você está falando, esse balbuciar. Mas eu já tinha isso antes, quando eu era do mal. Então eu não sabia identificar uma coisa da outra. Aí, geralmente, quando eu estava orando muito tempo em oração, em jejum e tal, 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 vinha a hora que começava a falar em línguas. E aí eu queria ler, mas eu não conseguia mais, eu já só falava em línguas, né? Eu não conseguia mais, eu tentava, mas não conseguia. Aí teve um dia que teve uma batalha entre uma língua e outra língua. Aí eu entendi o que era uma coisa em mim que ainda estava tal, tal, tal. Então, assim, para resumir a história, eu pratico e rapaz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. E o negócio é se manter em paz, irmão. Eu posso até estar no mato, mas se eu estiver em paz, está tudo certo. Então, sinceramente, eu desisto. Eu desisto do mundo, sabe? Tipo, eu não aguento mais, porque assim, mestre, é tanta asneira que eu ouço, que eu escuto, é tanta maluquice, é tanta mentira, é tanto engano. Eu me sinto na obrigação de esclarecer as pessoas, entende? Mas as pessoas não querem, elas querem viver aquilo, entendeu? Então, simplesmente que se cumpra a vontade do Pai. E assim, é até bom esse pontuar isso, porque assim, irmãos, a gente não é o salvador do mundo, tá? Existe um segredo sobre o evangelho, que muita gente não tem esse filtro, e por causa disso entra em cada enrascada que depois quer que você apague o incêndio delas. Isaías 61 foi a primeira palavra que Jesus leu logo depois que saiu do deserto. Vocês lembram disso? Jesus saiu do deserto, ele vai para a sinagoga, aí a palavra vai dizer que Jesus leu um texto. Ele entra na sinagoga lá, abre o rolo. Sobre mim. Isso. Mas olha que interessante, o que ele fala assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Não adianta, se a pessoa não está quebrantada, se ela não está sensível, se ela não está inclinada, você está dando murro em ponta de faca. Larga de ser cabeça de baga. E ele fala assim, ó. Ele me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Por que tem gente que não recebe cura, irmãos? Porque não está quebrantado, não adianta. Deus não vai pular princípio, não vai. Outra coisa, a proclamar aos cativos e pôr em liberdade os algemados, apregoar o aceitável do Senhor o dia da vingança do nosso Deus. Então, se a pessoa não está quebrantada, o que você está fazendo? Deixa ela não é responsabilidade tua. Mas eu não aguento, que nem o livro deu um exemplo aqui, né? E não é só ele, não, tem muita gente que é assim. Eu não aguento ver a pessoa passando essa coisa. Irmãos, a questão é a seguinte, essa pessoa está quebrantada? Não está. Você vai ter problema, você vai pegar carga desnecessária para a sua vida, que você poderia estar cedendo para uma guerra de alguém que está quebrantado. Diga, Claudete. Eu demorei, eu aprendi, Tony. Graças a Deus. Eu aprendi, porque antes eu também era tipo igual o Lívio. Eu via as pessoas precisando, eu falava, aí eu começava a orar e interceder e não tinha esse entendimento. Eu achava que, como o Senhor me levantou para interceder, né? Eu intercedia por todo mundo. E agora eu vejo que não é assim. Entrava em guerra que eu não podia. Agora eu já tenho esse filtro, né? Esse discernimento, né? E eu apanhava, viu? Porque eu entrava em guerra que eu não devia, né? Agora eu já sei que eu não posso. Não, mas a chave é assim, a palavra manda pregar para os que estão perto, mas ela também manda pregar para os quebrantados. Então não adianta estar perto e não estar quebrantado. Porque são coisas que troca, como é que fala? Que toca não, que toca, né? Toca a mesma questão. Então, a fé, irmãos, ela é um entendimento macro, e a gente só vai recebendo esse entendimento à medida em que Deus te aperfeiçoa. Isso não é uma coisa que é mais, você vai abrir a Bíblia e você vai achar tudo que está sendo dito para você aqui agora, literalmente, você não vai achar.
Tem gente que pergunta, pô, que Bíblia que você está lendo? Entendeu? Porque as pessoas não acham as coisas com essa forma que eu exponho para vocês. Então, o grande ponto é que a gente tem que achar isso é maturidade. Isso é quando Deus enverga você por dentro, quando Ele te testa no sofrimento, quando Ele faz você saber perder. Porque se você sabe perder para Deus, irmãos, você ganha de todos. Quem perde para Deus ganha de qualquer pessoa, irmãos. E não tem nada mais violento no reino espiritual do que uma pessoa que freia a si mesma. Porque ela não é manipulável. Ela não é, assim, ela não é levada para onde as pessoas querem. Ela vai para onde ela tem que ir, porque ela é focada. Então, por isso que um dos maiores, um dos principais frutos, né, você acabou de dizer assim, é o domínio próprio. Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. Fala, Claudete. Sobre lá, aquela questão, né, que o livro estava falando, essa semana o Senhor me deu o Salmo 31, que é um lamento, né, de Davi, né, e fala exatamente sobre isso. Se você quiser ler depois. É muito Salmo bom, 31. tá registrado aí. Deixa aí. É porque eu tenho bastante coisa para passar ainda. Aham. Aí eu vou seguir aqui, ó. O ponto, pessoal, olha aí, ó. Você vê que aí tem um leão e uma cruz, né? Então, assim, quando você ressuscita, começa a ressuscitar, você começa a ressuscitar no poder do leão, que é o poder da ressurreição. Então, primeiro você morre, depois você ressuscita. As pessoas não sabem o que você está passando, porque elas veem diferente. O homem natural, ele não sabe ler as coisas. E aí o que acontece? O problema é que, se o homem natural pega um homem que sabe Bíblia, mas também é natural, os dois se atribulam. Deixa eu voltar aqui, que acho que eu pulei um slide. Ah, não, é isso mesmo. Então, o segundo ponto da armadura, vamos lá, vamos recapitular rapidinho. A fé, ela é a natureza de Deus, a fé é a condição, ou melhor, é edificação, né? Nós lemos aqui, ó, é uma edificação, edificando santuário para Deus, e a fé, ela é o ajuste da armadura, irmãos. Olha isso aqui como é que é tremendo. Você já notou que em cada parte da armadura envolve uma convicção estabelecida? Então tá aí, ó, capacete da salvação, coraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e a palavra de Deus, que é a palavra rema ali. Então, o grande trunfo, irmãos, é porque essa armadura, quando você vai para a guerra, ela desajusta. Você bate, você briga, não sei o que, os movimentos, elas vão desajustando, a coisa vai ficando meio às vezes, espaçosa, larga. E olha que interessante o texto aí embaixo, ó. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo fala de algo chamado dia mal. Quem já leu Efésios 6, sabe. Já ouviram falar do dia mal, né? Efésios 6, a palavra fala assim, né? Efésios 6, verso 10. No demais, irmãos meus, sede revestidos do Senhor na força do seu poder, para que possam resistir às astutas ciladas do diabo e no dia mal permanecerem inabaláveis. Diz lá mais ou menos assim o texto. Então, o dia mal é aquele dia que tudo se vira contra você, porque vai abater suas convicções. Salvação, justiça, verdade, que é o cinto aí, ó, né, a paz. Então, olha, entenda o seguinte, sempre que toca o teu pé, sabe quando você sente pontada, às vezes algumas coisinhas no pé, assim, que toca assim, tem relação com confusão, irmãos, alguma coisa que vai tentar tirar a tua paz. Então, a gente discerne as coisas pelas partes da armadura. Ó, sabe quando seu coração às vezes toca, dá umas esmagadas do nada, assim, ó, pode ser que estão armando injustiça contra você, ou tem alguma coisa, é por aí que você mede o filtro do ataque. Fala, Livião. Rapaz, eu tenho uma dúvida, mestre, que, por exemplo, durante a semana eu visto a armadura. E aí, essas coisas geralmente não acontecem na semana. Mas no Shabá eu relaxo. Então eu tô, tipo, aberto. E aí eu tomo uma espadada no estômago daquele jeitão que aí eu, entendeu? Reajo. Então muitas vezes acontece isso. Então eu te pergunto, é para vestir a armadura também no Shabá? Que é por isso que eu falo, eu tô em território inimigo, entendeu? Eu tô convivendo nessa história. Então é bem complicado para mim. A armadura, irmãos, as pessoas falam como se isso fosse uma coisa prática. Deus, eu revisto o capacete de salvação, claro da justiça. A armadura é convicção. Então, tipo assim, Deus coloca capacete da salvação, couraça da justiça. Deus coloca convicção de justiça, aqui a convicção da salvação, aqui na cintura a convicção da verdade. São convicções. Então, não é algo metódico.
é algo expansivo, porque a fé, ela se expande dentro de você e ela vai gerando suas convicções. Então, é um sistema de crença curado na prática. Então, quando alguém ensina separadamente disso, a pessoa, ela está com parte da verdade, porque ela acha que é algo externo a ela, mas a armadura é algo que vem de dentro. Você é revestido de justiça, você é revestido de salvação, você é revestido de verdade. Pode falar, Livião. Então, eu entendi. É uma estrutura do ser, né? Sim, Não é uma coisa. Isso é coisa de mente grega, né? De pegar o negócio de fora para dentro. É sim. de dentro para fora. De outra Entendi. forma. Então, naturalmente, o que está desenvolvido, independente da circunstância ou Perfeito. independente de onde minha alma se encontra, digamos assim. Exatamente, exatamente. Então, irmãos, a oração em línguas, olha para você ver ali no final, é orando em todo o tempo no Espírito. O que é em todo o tempo? Você não tem assunto para ficar falando com Deus. Deus abençoa, ciclano, beltrano, etc. Uma hora o assunto acaba. Então, você tem que orar em línguas. É essa oração que vai manter a tua armadura ajustada, porque ela vai gerando as convicções de Deus. E aí você olha aqui assim, ó, ele fala assim, ó, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Por que vigiando? Porque uma vez que você está blindado, que você aguenta as pancadas, você tem que vigiar para que seu irmão não erre e padeça por tua falta de vigilância. Ou seja, se você reagir errado, você afeta o teu irmão que está vendo menos que você. Vocês compreendem o que eu estou falando aqui? Então, o grande ponto é você ser estruturado o suficiente para proteger o rebanho que está perto de você. As pessoas não sabem que você está fazendo isso. Elas acham que você é passivo, elas acham que você é omisso, elas acham que você é tudo menos um homem bíblico, porque o homem natural não contempla as coisas do espírito. Não dá para ele. E por isso você não pode exigir aquilo da pessoa. Ela não tem condições. Diga, Livião. Não é à toa que você queria dar essa aula ontem, né? Na moral. Pois é, eu levei 4 horas para fazer essa aula aqui. Hoje, ainda de manhã, fiquei ainda preparando mais um pouquinho aqui. Pode falar, Claudete. Eu poderia ter ouvido ontem essa palavra e hoje já ter pulado essa poça de lama aí. É muito interessante o que você acabou de falar, Tony, que assim, as pessoas que não sobre a armadura, né? Elas acham que, tipo, a maioria das igrejas acha que é aquela gritaria, tudo aquela bagunça lá. E assim, às vezes você tá tão alinhado com o Senhor e as pessoas acham que você tá fria, porque você não tá participando daquela aquela confusão que fica, né? Às vezes. E é bem isso, porque as pessoas que são naturais, elas não vão entender as coisas do espírito, né? Porque elas pensam que a armadura é exterior, né? E é exatamente o contrário, né? É a vida de Cristo em nós, né? Que vai nos capacitar, vai nos revestir, né? E Sim. aí? Então, olha aí para você ver, ó. A oração da aliança renovada e a proteção do amor de Deus. Por que a oração da aliança renovada? Deus começou a reconectar o povo pela língua. Lembra, Babel dividiu. Agora, pelo Pentecostes, Deus voltou a conectar as pessoas. Então, oração em línguas, irmãos, olha aí, ó. A batalha da fé, na carta de Judas, não era o objetivo inicial. Porém, o Senhor impeliu, né, Judas verso 3, nós lemos aqui, a ponto de afirmar que alguns seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. Irmãos, está cheio de gente fazendo coisa que é da alma, falando que é Deus que falou com ela. Ah, mas deu certo. A alma tem poder, irmãos. A alma tem poder de fazer as coisas acontecer. Então, não é porque a coisa deu certo que aquilo tem a aprovação de Deus. E não é porque deu errado que aquilo não tem. Então, quando você está mesmo na expansão da fé, o seu coração ele fica em chamas, porque você não se move pelo que está fora, você se move pelo que está dentro. Você é fogo consumidor também, como é seu pai. Deus é fogo consumidor. Ele nos batizou com fogo, ele nos deu fogo. Então, é aqui dentro que o fogo queima. O fogo é lá continuamente no altar. O altar é aqui, é o que se sacrifica aqui. Então, olha que interessante, né? Ele fala de novo, né? Porém, o Senhor impeliu Judas a escrever sobre fé, a ponto de afirmar que alguns seguem a tendência da sua própria alma. Tá cheio de gente, irmãos, tá pegando gente, pegando guerra à toa, tá fazendo um monte de coisa, tá querendo fazer acontecer, aparecer, porque isso é o que faz a pessoa sentir-se útil. E ela não entende que muitas vezes Deus quer poupar ela de problemas para trabalhar com a identidade dela.
Então, irmãos, Deus não tem urgência com filhos úteis, ele quer filhos eficientes, só que para você ser eficiente, você tem que se passar por um treinamento, por um processo. Jesus não mandou os discípulos pregar o evangelho antes, né, dele concluir a obra. Ah, mas eles saíram expulsando demônios. Saíram, mas Jesus teve problemas com esse caminho. Então ele manda você treinar, manda, mas ele não manda você ir eficientemente antes da ressurreição. Então, existe sim processos nos quais nós devemos passar. E ele ensina a perdoar antes, ele ensina a amar antes, ele ensina um monte de coisa. Né? E uma das perguntas em Lucas 17 é a seguinte, quando vier porventura o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele não está falando de gente útil, não está falando de gente rica, nem de gente que faz, acontece, realiza, faz caridade. Não, você está falando de fé. E ele não está falando. E aí, qual que é o próximo assunto? É sobre perdão. Se você for ao contexto, Jesus está falando de perdão lá. Pedro pergunta, né, quantas vezes tem que perdoar o irmão? Até 7 vezes, né? Pedrão achando que estava falando muito. Não, 70 vezes 7. Meu Deus, aumenta-nos a fé. Então, entenda, irmãos, que às vezes a gente toma uma pancada de um e de outro, a gente não aguenta mais. Fulano não, só me bate, vai embora daqui, some daqui. Mas será que é isso que Deus quer? Agora, tem uns que sim. Tem uns que deu uma, deu duas, você errou, o Senhor falou, manda embora. Pode mandar embora, tem gente que vai ter que ir embora. Porque às vezes você cometeu um erro, você não perguntou se você devia, agora você está apanhando porque você não devia. Agora você tem que mandar embora. Estão comigo? Irmãos, quem está sendo abençoado, dá um glória a Deus, dá um aleluia, derruba se tem alguém do lado da cadeira e está dormindo, fala, acorda, irmão, que a palavra está uma benção. Olha lá, a cornetona do Olivia, assim que é bom, a corneta. Então, irmãos, esse tipo de palavra aqui, ele é essencial. Eu devo falar disso hoje mais à noite. Só que eu não sei como é que o Senhor vai conduzir as coisas. E eu tenho mais coisas para falar para vocês aqui, ó. Olha o verso 20 de Judas aí no terceiro ponto. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Então, mais uma vez, orando no Espírito Santo. E que nível de fé? Santíssima. Então, não é uma fé qualquer, mas é uma fé santíssima, é uma fé de preservação, porque ele fala, guardai-vos. Então, o que é isso? Uma vez que você ora em línguas, o teu espírito ganha estrutura para ele poder guardar você no amor de Deus. O que é o amor de Deus? Se você me ama, guarde os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Então, é a capacidade de responder exclusivamente a palavra que ganha espaço, ganha poder em você. Ah, a pessoa fez isso para mim, eu não vou reagir segundo ela, eu vou reagir segundo a palavra, porque ela não é maior do que eu, maior do que eu é o Senhor, então eu respondo a palavra. Eu respondo a palavra. Eu não vou responder as emoções, nem as vontades, nem os pensamentos, nem nada. Eu vou responder a palavra. Então, esse é o segredo da jornada da fé, responder única e exclusivamente a palavra, seja quem for, não importa o que aconteça. Erros haverão, mas o Senhor não é pego de surpresa com eles, tá bom? Então, não tema, porque às vezes a gente é testado na nossa imperfeição, e com certeza vai ser nisso, né? Então, entenda que haverá momentos que você vai falhar, mas o importante é não desistir nunca. Tá bom? Tem mais coisa aqui. Vamos lá. A comunhão muda a linguagem em todos os seus níveis. Aqui é verso bíblico, irmãos. Esse verso eu coloquei hoje, tá? Eu coloquei um coração em chamas aqui de um outro jeito. E quando o seu coração está pronto, tem transformação. E até então, aqui, ó, é só um coração em chamas, como se Deus começasse a preparar você. Agora aqui não, aqui é um coração em chamas já pronto, ele é até meio dourado, se você for olhar aí. Agora olha que interessante. Mestre. Eu estou gostando muito aí das suas ilustrações. Tá gostando, né? Tô de parabéns, né? Com a glória de Deus aí, você tá de parabéns mesmo. Então, olha aí, pessoal, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, olha só, irmãos. Deixando a mentira. O que é a mentira? Não quer dizer que a pessoa pergunta, eu tô bonita. Você fala, não, tá feio. Você não pode mentir, não é isso. Não, você tá bonitinho, assim, isso aqui. Não, não é sobre isso aí. A mentira é tudo aquilo que Deus não disse. Então, por exemplo, num nível mais profundo, tá? No nível simples é esse. Você não vai mentir, você não vai fazer as coisas que Deus não aprova. Mas no nível mais profundo, é você, por exemplo, você está vendo que a pessoa está cometendo um erro porque ela conta mentiras. Em vez de você chegar e falar assim, fulano, larga de ser mentiroso, porque você é mentiroso. Você chega e aborda o seguinte, por que você age como um mentiroso? Por que essa repetição, essa recorrência numa natureza que não é a tua? Vocês conseguem perceber a diferença da forma de falar?
Você está julgando o ato, você não está julgando a natureza. Então, isso é a verdade sobre a pessoa, porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem, porque ele vê a pessoa por fé. Ele vê a gente pronto, ele não vê a gente imperfeito. Ele vê a gente justo em Cristo. Ele olha em nós, ele vê pequenos cristos em nós. É como eu falo, mas é um processo, é uma jornada de modificação, porque tem hora que você tem vontade de mandar o irmão baixar o CPF dele, tem hora que ela dá, mas isso aqui eu vou matar. Tem hora que bate uns 5 minutos, irmãos, em alguém. Então, o senhor não quer levar mais cedo o fulano, não? Arrebatar ele já te ajuda aqui agora. Estou encaminhando o fulano, né? Brincadeira, né, gente? Estou brincando aqui para quebrar o gelo. Mas entenda que tem gente que é terrível. Mas a gente precisa desenvolver um nível de edificação em que aquilo bate e é amortizado aqui. Porque você responde a palavra. E aí, quando você revida com essa energia digerida, que é o seu sacerdócio, também, você libera a vida sobre a pessoa. Aí aquela pessoa é desarmada. Pode falar, exatamente, Livão. Claudete, fala, Claudete. Então, nesse caso que você falou, a mentira é eu agir conforme a minha crença, o que eu penso, não Sim. conforme a palavra. Seria isso. Fulano falou bom dia, não quero mais saber dele, não. O fulano não fez isso aqui pra mim, quem falou que eu falei? E começa com os mimimi. O pastor não foi pra igreja, não vou embora. Né? Porque no fulano veio na minha casa, cheio de mimimi. Então, essas coisas, irmãos, Deus permite para que realce o coração da gente. E a gente precisa olhar pra gente. Porque qual que é o papel de um líder, irmãos? Não é você tornar você dependente de mim, por exemplo. Sou eu te ajudar a ver o Senhor como a tua fonte. Quanto menos vocês precisarem de mim, mais eficiente eu fui. Porque o dia que o Senhor me matar, vocês não vão ficar abalados. Talvez vocês sintam um pouquinho de saudade de mim, porque eu sou até legalzinho, bonitinho às vezes, né? Mas não é nesse sentido. Mas o ponto que eu quero dizer é que o objetivo é eu ser o mais discreto possível e, claro, dando o suporte que eu posso, ajudando, mas eu não sou o salvador, nem nenhum líder é. Entendeu? Tanto que a maioria de vocês aqui não tem problema com isso. A gente se dá longe, mas todo mundo aqui cresceu pelo menos um pouquinho. O Claudete, você ainda quer falar ou só não baixou a mão? Não, esqueci de baixar, já falei. Tá. Ele quer falar alguma coisa, meu querido? Um pouquinho não, meu mestre, um pocão, velho. Acredite. Então, vamos lá, ó. Olha o texto aí, né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. E não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, olha só. Irai-vos e não pequeis. A ira vai vir. O que é não pecar? É você não pôr para fora. Reter aquilo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que é isso? Não vá dormir com o problema. Se você, principalmente, for casado, vai resolver antes de dormir, porque senão o diabo vai fazer ninho. Porque o que ele fala depois? Nem deis lugar ao diabo. O lugar ao diabo é quando eu dou esse espaço de não resolver o problema antes de dormir. Aí ele começa a construir um ninho na cabeça de um e um ninho na cabeça do outro. Aí começa a levantar a parede. Ponto, vamos lá. Aquele que furtava não furte mais, mas antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, ou seja, se você não vai edificar, fecha a tua boca. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós da amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem como assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, também como Cristo vos perdoou. Então, o segredo é perdoar como Cristo perdoou. É relacionamento, é corpo. Quem levantou a mão pode falar. Mestre, rapaz, eu sou um exemplo, uma carta viva mesmo, né? Porque, assim, eu era tão agressivo, ainda sou um pouco, mas eu era demais. Então, assim, sua voz me acalma, sua voz traz uma vida. E a sua voz que foi, tipo, tudo que você vai trazer não é só o conteúdo, é a sua voz, ela traz alguma coisa que vai, tipo assim, destravando as coisas, vai limpando as coisas. Só que quando a gente ouve uma voz antagônica, meu amigo, é difícil suportar muitas vezes, entendeu, mestre? Então, se o coração não tá 100% forjadão, bonitão, como na imagem que você colocou aí, meu amigo, pega fogo em tudo, entendeu? Então, é bem complicado. E é isso que eu vejo. O inimigo, ele vem trabalhando durante a semana, um pouquinho aqui, um sonho ali, um negócio aqui, um entendimento errado acolá, um negócio assim. E aí, chega no momento certo, ele, puf, ele não gasta nada à toa. Tudo dele é precisamente planejado, entendeu? Então, E, é isso.
E Só ele é gratidão, meu paciente. mestre. É paciente. Tem Paciente. muita coisa que a gente dá para aprender observando o inimigo. Se você ficar Sim. quieto observando, você olha, é aqui, ó, aí você vai para o outro lado, né? Porque Deus faz isso, Deus não esconde o plano do inimigo. Ele esfrega na cara do inimigo e o inimigo nem vê, de tanta soberba, ele acha que ele é o porretão, que ele vai, né, cair para dentro e vai ganhar tudo. E Deus vai lá no momento certo e puf na cara dele. Olha o purinho aí que a gente passou. É um exemplo disso. Então, irmãos, Deus, ele sempre tá com a gente. Então, Deus nunca é pego de surpresa, né? E aí, que nem o livro falou, né? Que a minha voz equaliza ali. Então, o ponto é que a boca fala do que tá cheio o coração, né? E as pessoas têm cargas dentro delas. Então, assim como existe o Cristo, existe o anticristo. Existe o verbo, existe o antiverbo, né? Então, é desse nível aí. Vamos continuar aqui, ó, a nossa leitura. Tem mais um pouquinho aqui para nós. Quanto a mim, versículo 2 Timóteo 4, 6 e 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Já agora aguardei a coroa da justiça. Quer dizer, o tempo é chegado a vou começar de novo, aqui que eu bananei. Quanto a mim, estou sendo oferecido já por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos quantos amam a tua vinda. Então, olha só. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que Deus quer encontrar em nós, então, irmãos, no final das contas? Um santuário, uma fé qualificada, uma estrutura de semelhança com o Messias. É isso que ele quer. Ele não está olhando o que está fora, porque o que está fora é consequência do que ele construiu dentro, que ele efetuou em nós o que veio realizar. Efetuou aqui, lá fora acontece. Não efetuou aqui, lá fora é só máscara, é só disfarce, é só ilusão. E aí a gente vê aqui o último verso aqui, ó. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore mais seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, porque às vezes a gente não considera o que a gente está falando, a gente quer falar, tem que pôr para fora, e é isso mesmo que eu falo a verdade, é do meu jeito, e papapá. A hora que eu falo desse jeito, falei. Aquilo fica registrado, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, por mais que eu peça desculpas depois, o homem se dá a conhecer pelas suas palavras. Então, olha só, os processos são, isso aqui é muito forte, irmãos, que nós vamos ler agora para fechar nossa aula aqui, ó. Os processos são um espetáculo de rendição a Deus. Olha o texto. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, vós fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, e somos esbofeteados. Não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados o lixo do mundo, a escória de todos. Então, o que Paulo está falando ali? A ótica das pessoas sobre os processos que Deus aprova é justamente esse. Fulano é lixo, fulano não é isso, fulano não vale nada, fulano não sei o quê, fulano não é homem, fulano não é mulher, fulano não presta, não vale nada. Sempre vão te desqualificar. Toda visão natural vai desqualificar um projeto de Deus e um processo no qual você passa, que as pessoas não sabem ler, porque isso se discerne espiritualmente. Então, olha o outro verso. Esse aqui para mim é ainda mais fantástico, irmãos. O verso de baixo aí, de 2ª Carta aos Coríntios, também o apóstolo Paulo falando. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições,
nas privações, das angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Agora olha que forte. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, eu não sei vocês, mas isso mexe profundamente comigo. Profundamente. Porque as pessoas nunca vão entender o que Deus te chamou para fazer, para viver. Nunca vão. Pode ser seu melhor discípulo, sua melhor coisa, sempre em algum nível você vai ouvir, vai ser humilhado, vai passar, porque a jornada é tua. Eles não têm obrigação de ver o que você vive, você tem a obrigação de ver e continuar vendo. Então entenda que as suas fraquezas e as suas imperfeições, elas muitas vezes vão trazer diante dos homens que você não é nada, mas Deus não está olhando isso, Deus está vendo o quão bem sucedido você está sendo na tua jornada, porque você está produzindo para ele o efeito. Diga, Libião. Rapaz, isso que você falou é muito profundo, porque é a vida do homem consagrado a Deus. Porque uma coisa é ser ungido, outra coisa é ser consagrado. Por isso que eu respeito tanto seu título de mestre, porque para mim é muito claro isso, entendeu? Então é uma questão espiritual. Você é um pequeno Cristo mesmo e vai sofrer daqueles que você menos esperam de. Quer dizer, você já tem experiência, mas vai vir de todo lado, meu amigo. E não é anormal isso. Isso é o processo mesmo, é natural. O homem de Deus, ele passa por isso. Não é o filho dele como passou, imagine. Então é isso mesmo. Eu compreendo perfeitamente. Então, vocês veem como é que desce um poder de quebrantamento? Vocês estão sentindo a atmosfera? Tanto isso aqui é forte? Porque esse nível de verdade, irmãos, isso aqui é para você ver, essa é a presença. Essa é a palavra que Deus respalda. Deus quer que a gente viva isso. Só que não é todo mundo que aguenta o processo e chega até ali. Então, por exemplo, às vezes as pessoas olham para a minha vida, por exemplo, e falam, você não é isso, você não é aquilo, você não é o quê. As pessoas não sabem a minha jornada. Elas não sabem como Deus me vê. Eu sei. Pelo menos em parte, né? Eu fico vendo, assim, algumas coisas. E o Senhor que me consola nessas... essa 2 Coríntios 6, tá lá embaixo ali, ó. 2 Coríntios 6, 4 até o 10. Então, assim, as pessoas não têm culpa disso. Elas não conseguem chegar nisso. Elas nem vão chegar. Nem dá para você cobrar isso. Por isso que, pra gente, irmãos, é glorioso, porque o Senhor dá coisas para nós que não vai dar para os outros. E quem se levantar contra nós, irmãos, é muito sério, porque Deus investiu muito em nós para ele deixar as pessoas falarem o que elas quiserem, sabe? É muito sério. Olha aqui para você ver. Eu trouxe mais um exemplo aqui, ó, muito forte. Quando diz respeito, fala mais alto. Todo líder, ele vai ser testado na desonra antes da honra. Todo líder vai ser testado em vários aspectos de morte, nas finanças, na família, na saúde, no ministério, um monte de coisa, antes dele chegar a uma posição em que Deus confia nele. Porque Deus, ele quer governar contigo, ele não quer governar só sobre você. Ele quer reinar com você, ele quer que você seja um com ele e exerça o domínio dele, o governo dele. Porque Deus não tem problema em confiar coisas às pessoas, ele tem problema em gerar esse nível de confiança nelas, porque ele confia na palavra dele depositada em nós, não é na gente propriamente falando. Porque Deus não exalta pessoas, Deus exalta a palavra dele. Só que Cristo, né, como homem, ele foi exaltado porque ele era a verdade, não é porque ele sabia a verdade. Então olha esse texto aí, irmãos, nós estamos acabando já, tá? Muitas vezes veremos nossos líderes cometerem erros. Eu já vi, você também. E se você não viu, você certamente verá. Porém, o Senhor não vê da mesma forma que nós vemos. E isto é um perigo para a nossa jornada espiritual. Não conhecemos as suas cargas, seus desafios, a sua história, as responsabilidades e julgamos a eles e as suas decisões. Olha esse texto aqui, Números capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Olha só, então, o que aconteceu, irmãos? Moisés se encantou com uma moreninha lá, né, com um bombonzinho, foi lá, escolheu ela, e Miriam e Arão, não, mas como é que pode o cara casar com uma mulher dessa? Não, porque não sei o quê. Olha a argumentação deles. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés?
Não tem falado também por nós? Ou seja, Deus não fala com a gente também? E a palavra diz que o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação, e saíram os três. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se teu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Irmãos, isso é muito forte. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque no próximo fim de semana nós vamos ter uma palavra sobre Rosh Kodesh. Nós vamos falar sobre Rosh Kodesh, a transição para o mês de Nissan e a potência que essa data é. Irmãos, quem falou alguma coisa esse mês aí, falou. Quem não falou, começa a profetizar, tá? O seu futuro, as suas coisas, o que você quer viver. Porque esse é um tempo ainda de profecia, a gente vai viver o que a gente fala, tá? Então, assim, toma muito cuidado, porque o diabo vai te dar grandes estímulos para você falar contra as pessoas que você não deve. Aliás, é melhor você não falar contra ninguém, tá? Eu tô dando um exemplo aqui, porque todo mundo que anda comigo é tentado a me diminuir, a me rebaixar, a falar mal de mim. Todo mundo é tentado a isso, eu compreendo isso. Porque existe poder na unidade, na conexão. Então, eu estou adiantando isso para vocês, para preparar vocês para a próxima aula. Porque o mês de Nissan, irmãos, é um mês de potência, é um mês em que os reis vão para a guerra. É ali que nós vamos para a guerra. Só que essa transição é que vai definir para onde nós estamos indo e qual o resultado das nossas guerras. Glória a Deus, irmãos. Que alguém quer fazer alguma pergunta, quer comentar algo? Acabou a apresentação aqui. Não temos mais nada para falar, graças a Deus, consegui passar tudo para vocês. Perguntas, comentários, considerações. Foi a medida justinha. Vou começar aqui pela... Fernanda, fala aí, mano. Você foi a menos falou hoje aí. Como é que foi para você essa aula aí? O que você tomou de posse, de conhecimento? Vou parar de gravar aqui. Bom, acho que a Fernanda não tá aí.